dizer para você que deixa o Espírito te guiar. Se você é guiado pelo Espírito, você é filho de Deus. E o Espírito Santo de Deus vai te guiar pela palavra de Deus. Aquele que é guiado pelo Espírito, ele vai andar conforme a palavra de Deus, vai receber o selo de filho de Deus. Então, fique com essa meia pequena meditação, feche os seus olhos e vamos fazer uma oração, né? Daqui a pouco, depois dos louvores, o pastor vai estar trazendo os ensinamentos da palavra, né? E vamos orar agora para que Deus tome a direção mais ainda desse trabalho. Poderoso e eterno Deus, nessa hora, Senhor, nós queremos te louvar, nós queremos te bendizer, nós queremos te glorificar. Pai querido, queremos pedir que o Senhor dê sabedoria, Pai, entendimento, Senhor, a todos, Senhor, meu Deus, que ouvirão, que o Senhor se agrade, Deus, de tudo que for feito aqui, porque, meu Deus, temos o objetivo de glorificar teu nome e edificar as vidas através da tua palavra. E que a tua palavra, Senhor, seja, Pai, tenha ainda, meu Deus amado, a capacidade de levar por dias, meses, até a sua vinda, a tua mensagem. Pai, repreende todo mal, Pai, dá-nos sabedoria, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Receba, Senhor, a nossa adoração, receba os louvores, mais uma vez nós te pedimos, Pai, em o nome do teu Filho, Jesus Cristo. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, fique conosco até o final do culto, até as bênçãos apostólicas. Não saia antes de receber as bênçãos apostólicas. Participe, glorifique a Deus na tua casa, glorifique ao Senhor na hora dos louvores, louve também na hora dos louvores, atento à estação da palavra, porque Deus quer fazer um milagre na tua vida, Deus quer te abençoar com a palavra dessa noite. Em nome de Jesus, Deus te abençoe. Amém.
Graças a Deus, paz do Senhor, irmãos. Louvamos a Deus por mais um dia, nós estarmos juntos na presença do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias em Provérbios, capítulo de número 5. Nós vamos estar lendo alguns versículos aqui com os irmãos. Você que está aí na sua casa, abra sua Bíblia, Provérbios, capítulo de número 5. Aleluias. Nós vamos ler até o versículo de número 8, tá bom? Provérbios, capítulo 5. Os irmãos vão acompanhar aí a leitura. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão inclina o teu ouvido, para que conserves os meus avisos e os teus lábios guardem o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais macio que azeite. Mas o seu fim é amargoso como absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis e não as conhece. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da sua casa. Vamos mais um pouco, amém? Para que não dês a outros a tua honra, e a correção, e desprezou o meu coração a repreensão. Não escutei a voz dos meus ensinadores, nem a meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Vamos estar agradecendo ao Senhor pela leitura desta palavra, que é uma palavra de advertência. Nos ensina para que nós tenhamos cuidado nos nossos caminhos, cuidado com a mulher adúltera, né? Nós vamos aprender hoje sobre a aplicação desse texto com o nosso pastor, nós vamos estar orando. Vamos aproveitar aqui esse momento para pedir aos irmãos oração por alguns dos nossos irmãos do campo que estão com suas famílias enlutadas devido à perda de algum parente, né? Nós temos lá na igreja da QND 52 o irmão Ivan, era um dos irmãos que participavam da equipe de louvor tocando baixo, e ele veio a falecer, vítima da Covid. E também o nosso pastor Rosemar, né? O pastor Rosemar se encontrava já enfermo, um guerreiro do Senhor que fez a obra há muitos anos. Um pedido de oração, que estão ouvindo, e a tua palavra vai ser feita, nós vamos a ministração da palavra, todos aqueles que estão ouvindo, que sejam alcançados pela tua voz, que aqueles, Senhor Jesus, que estão distantes ainda, possam ser incomodados para ligarem os seus aparelhos, para estarem ouvindo a tua voz. Inquieta a tua igreja nesta última hora. Sê, Senhor, o nosso ajudador nessa última hora. Sê a nossa torre, o nosso refúgio. Fortalece aqueles que estão fracos. Levanta os abatidos. Abençoa, Deus, cada pessoa que está ouvindo, Senhor Jesus, este culto, que está participando deste culto. Deus, em nome de Jesus, entra nos lares através do teu Espírito Santo, tirando toda angústia, toda amargura, toda aflição. Senhor, que nós possamos entender a tua voz, que nós tenhamos a alegria de receber a tua palavra, de te louvar agora. Pai, nós te pedimos, recebe os nossos louvores, porque nós vamos com a nossa equipe exaltar o teu nome, porque o Senhor é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Deus, toma conta da tua igreja e do teu povo na terra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar com a nossa equipe? Aleluias, graças a Deus. Saudamos os amados irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos exaltar o Senhor nessa noite, que você possa entregar o teu coração nessa hora, se render à vontade, à voz dele. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos o Senhor, nós queremos nos render, Pai, nesse momento. Não temos o controle
onde encontro meu refúgio. Eu queria que você aí, na sua casa, repetisse esse verso comigo, amém? Diga: Jesus, eis-me aqui. Diga: Jesus, eis-me aqui. Diga de coração, diga de alma, diga de todo entendimento, com todo amor. Diga: Jesus, eis-me aqui, Pai. Eis aqui a minha vida, eis aqui a minha família, eis aqui a minha casa, Jesus. Diga: Jesus, aleluia, Deus. Jesus, cante. Eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Depois destes louvores, vamos iniciar a ministração da palavra. Hoje nós estamos na 14ª parte, 14ª mensagem no livro de Provérbios. Estamos no capítulo 5 e fizemos a leitura hoje do versículo 1 ao 8 para a gente lembrar da doutrina anterior, que foi até o versículo 6. Então nós vamos dar continuidade à doutrina a partir do versículo 7, né? 6 foi onde nós encerramos. Amém? Então vamos fazer essa oração para que Deus possa estar abençoando sua vida, sua casa. Vamos aproveitar este momento para iniciarmos essa palavra em devoção ao nosso Deus. É necessário estarmos com o nosso coração preparado para entendermos a palavra, para mudarmos as nossas atitudes, aquilo que a gente está fazendo de errado. É necessário ter o coração maleável na presença de Deus, permitir com que a palavra de Deus molde você. Amém? Então vamos. Pai querido, Pai celestial, mais uma vez estamos em Tua presença santa, adorando, glorificando, exaltando o nome santo do Senhor. Vem estar conosco, vem abençoar este momento, vem abençoar a Tua palavra em nosso coração. Venha estabelecer a Tua vontade, o Teu desejo em cada um dos Teus servos que estão escutando esta palavra nesta hora. Modifica-nos, aperfeiçoa-nos, santifica-nos. A Tua palavra é a verdade. Só a Tua palavra tem o poder para me limpar, para me lavar, para redimir a minha alma. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que o Teu sangue precioso
vertido na cruz do Calvário, é que consolida a nossa salvação. Em nome de Jesus, todos aqueles que creem no Teu nome, todos aqueles que estão confiando neste nome como Senhor, Salvador das suas almas, recebe essa graça, essa vitória, essa bênção, essa certeza de um dia estarmos para sempre contigo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 7, então do versículo 1 até o versículo 6, o que é que nós vimos? Nós vimos a conduta de uma mulher reprovável, né? A advertência contra a licenciosidade. Então nós vimos do versículo 1 ao versículo 6, mulheres impúdicas tentam ao adultério, o rapaz aqui no caso, o filho daquele que está sendo falado nessa hora aqui, né? O Salomão está ministrando uma aula, está ensinando, né? E ele introduz o capítulo como filho meu, e agora nós estamos na segunda porção deste capítulo, que é: agora pois, filhos, dai-me ouvidos, e não vos desviei das palavras da minha boca. Enquanto do versículo 1 ao versículo 6 é a mulher se apresentando para a tentação, nós temos agora, do versículo 7 ao versículo 14, o preço da infidelidade, o preço de ceder, o preço de se entregar às paixões sexuais. Como nós fizemos na doutrina anterior, não vamos ficar restritos ao adultério, à tentação de uma mulher para com um homem, mas vamos olhar todo um conjunto de pecados sexuais, todos os pecados que tendem a trazer essa desgraça para as nossas vidas, que nos aprisionam, né? Se você observar os cultos pagãos, a maioria existia a introdução de adultério, né? Da prostituição. O culto idólatra tinha as prostitutas que eram chamadas de sacerdotisas, mas na verdade eram prostitutas, mulheres que estavam ali para terem relação com qualquer um que chegasse naquele local. Então a gente tem que ter entendimento que Deus reprova isso. Isso não faz parte do culto divino, do culto que adora o Deus vivo. A palavra do Senhor, ela vem contra esse costume. A palavra de Deus vem para fazer uma limpeza, uma modificação na sociedade. Então, Deus escolhe um homem, Deus escolhe uma família, Deus escolhe um povo, Deus estabelece a sua aliança com o povo judeu. Então nós temos que perceber que tem que haver diferença entre a nação de Israel e as outras nações. E a palavra do Senhor, ela diz que Deus faz diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Então nós vamos agora, nesse momento, tentar entrar nessa parte do preço da infidelidade, né? Somos convidados mais uma vez pelo mestre, pelo Salomão, a ouvir os seus conselhos. Filho meu, né? Dai-me ouvidos e não vos desvie das palavras da minha boca. É como se ele estivesse dizendo: presta atenção, eu estou falando, eu acabei de contar como que a mulher prostituta, ela se comporta, como que a pessoa que está com a intenção no seu coração, né, como é que é as atitudes, as práticas, as palavras macias, a maneira que ela se insinua, que ela se apresenta. Então o Salomão, ele fala: presta atenção, ouve a minha palavra, entende o que eu acabei de dizer. Vamos dar continuidade então. O mestre está dizendo: ouça com cuidado, ouça com atenção, pois a tentação, ela está em curso e ele pode falhar. Se não ouvir a sabedoria, este jovem pode falhar. Se eu e você não ouvirmos a palavra de Deus, nós também podemos falhar. Então que nós possamos ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra, guardar no nosso coração a palavra de Deus, para que a gente possa evitar esse tipo de problema. Eu escrevi também um outro alerta sobre a sabedoria e coloquei nas nossas mídias sociais.
né, dizendo assim: o preço da infidelidade, que é do versículo 7 ao versículo 14, nós estaremos estudando. A vereda da prostituição é tortuosa e leva a sérios prejuízos. Quais são os prejuízos que alguém que vive e que entra nessa senda, né, da prostituição, do adultério, do vício, né, do pecado sexual? O que acontece com essa pessoa? Aí a gente pode incluir pedofilia, podemos colocar, né, a pornografia, colocar todo o sexo que não é, a Bíblia não valida, por exemplo, sexo com animal, sexo com pessoas do mesmo sexo. A palavra do Senhor, ela é contrária a todas essas coisas. O que acontece quando a pessoa se entrega às paixões da carne? O que acontece quando o homem se entrega para praticar no seu corpo o pecado? Então aqui diz, primeira coisa, saúde financeira, perda do dinheiro, divisão de bens. Foi uma das coisas que eu coloquei. Quando a pessoa, né, tem um relacionamento mal sucedido, quando ela trai, quando ela começa a partir para esse caminho da infidelidade, pode acontecer várias coisas, e algumas delas foram citadas agora. Nós temos também um prejuízo na saúde física, na saúde mental dessa pessoa. Nós podemos, tanto dessa pessoa quanto da família como um todo, né? Nós temos aqui a saúde física, ela pode ser várias coisas, a questão da doenças venéreas, né? Tem doenças incuráveis que elas podem chegar quando você se relaciona com qualquer tipo de mulher, com qualquer tipo de homem, com qualquer tipo de relação que você venha ter fora da presença de Deus. A palavra do Senhor não permite relação do homem casado fora do casamento com outra pessoa que não seja sua esposa. A palavra de Deus não permite o relacionamento sexual entre jovens, entre solteiros, né? Entre uma pessoa solteira e uma casada. Então, para que haja legalidade segundo a palavra, para que haja a aprovação e a bênção de Deus, é necessário, né, estar contraindo núpcias, né? O casamento é aquele canal que abençoa. Enquanto o relacionamento entre solteiros é proibido, enquanto o relacionamento fora do casamento é proibido, nós temos uma bênção para aqueles que se guardam, que se relacionam dentro do matrimônio. Deus tem bênçãos para você e para mim, né? Deus nos dá também essa graça. Foi Deus que fez, né, o sexo para deleite do casal, daqueles que casam estão na presença do Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então nós temos saúde física, saúde mental, muitas pessoas com depressão, muitas pessoas que não conseguem aceitar a traição machuca, né? Ela vai detonando, são causas de separação quando as pessoas entram por esse caminho, né? Então o perigo de adquirir essas doenças, né? Nós temos que ter esse cuidado para que a gente não entre nesse detalhe. Outra coisa também, nós podemos ter prejuízo na nossa alma, prejuízo espiritual, né? Como perda da comunhão com Deus, né? E por conseguinte, a gente também pode perder a própria salvação, se a gente não se consertar, não se arrepender, não pedir perdão, pode acontecer várias coisas. Prejuízo familiares, o adultério, a infidelidade, ela rompe esse pacto, é uma quebra do pacto que nós fazemos no dia do matrimônio. Então a Bíblia fala: venerado é o leito sem mácula, venerado é o leito onde o homem e a mulher são fiéis, né? Onde eles não se corrompem, onde eles não se entregam para outras pessoas a não ser o seu cônjuge, tá? Então esse envolvimento sexual com uma pessoa fora do casamento pode trazer sérias consequências, graves consequências, né, para a pessoa, né? Então, pessoal, familiar, espiritual, financeiro, saúde, são muitos os prejuízos que podem acontecer, né? Prejuízo na criação dos filhos, né? Um enfraquecimento desse elo familiar. Então nós temos que ter essa graça do Senhor para que a gente venha a ser fiel. Então a palavra está dizendo: não se desvie das palavras de sabedoria, né? Então que a gente possa perseverar nesta caminhada, guardando a palavra do Senhor. E a palavra é bem enfática agora no versículo 8, ela diz assim:
longe dela seja o teu caminhar, e não te chegues à porta da sua casa. Eu coloquei aqui para a gente seguir o exemplo de José, né? Então, José é um personagem da Bíblia Sagrada e que ele enfrenta um momento de ser assediado por sua chefe, ou, né, como é antigamente, a sua dona, porque ele era um escravo, né? Então, ela era a esposa de Potifar e ela assedia José. Então, a gente possa fazer como José, atualizando, né, nos contextos de hoje. Faça como José do Egito, fuja do adultério. Às vezes você está já quase para concluir, já em fase de colisão ao pecado, rumo ao pecado, e a gente tem que tomar algumas decisões drásticas para que a gente possa evitar, né, e venha cair aí nessa prática que não agrada a Deus e traz tantas consequências que nós vamos estar olhando aqui em cada versículo desse aqui, do versículo 7 até o 14, as consequências da infidelidade. Então eu coloquei aqui, tome algumas atitudes enérgicas, não dê carona para a pessoa do sexo oposto. Por que a gente, se a gente tem uma dificuldade, e outra coisa, não existe uma pessoa forte no sentido sexual, eu sou forte, eu não vou cair, eu não vou ter problema quanto a isso. Muitos têm caído na primeira oportunidade. Muitas pessoas têm se deixado ser compradas por palavras, por carícias, né? Por investido de pessoas que não pertencem à bênção de Deus ao nosso matrimônio, e a gente deixa uma pessoa estranha fazer parte disso, e depois nós perdemos muitas coisas na nossa vida. Então ele está dizendo aqui, afasta dela o teu caminho, e não te aproximes da porta da sua casa, né? Outra versão diz assim, longe dela seja o teu caminho. Está vendo que ela está no final da rua? Então vira de costa, dá a volta, vai por outro sentido, para que você possa evitar. Então a gente tem que ter cuidado. Se eu tenho algum tipo de fraqueza, tem que ter cuidado com isso. Por exemplo, uma pessoa que é alcoólatra e ela está tentando se libertar do vício do alcoolismo. Então, dizem que basta o primeiro gole. Então, eu não vou me mostrar que sou forte. Não, agora eu sou forte, quer ver? Eu vou beber aqui esse copo aqui e vou embora. Muitas vezes a pessoa começa com um gole e daqui a pouco, né, as garrafas estão vazias e ela está de volta naquele vício. Então, eu tive um amigo que trabalhava comigo e que disse que tinha muitos anos, né, alguns anos que ele não estava tomando bebida alcoólica, né? E foi ter uma viagem e ele falou assim que tinha conversado com a família, uma viagem de curso, e ele disse assim, nessa viagem eu pedi autorização para minha família, minha esposa disse que não tem problema não, que eu poderia, né, beber um pouquinho para divertir. E essa pessoa ficou 3 dias ausente do trabalho, porque ela hibernou, ela entrou de volta ao vício, é como se ela nunca houvesse parado. Então a gente tem que ter cuidado. Se eu tenho alguma dificuldade, se eu já caí nesse tipo de pecado, qual seja o seu pecado, né? Dentro da área sexual, se eu já tenho dificuldades, eu tenho fraqueza, então eu não posso ficar junto, perto, né? Eu coloquei aqui algumas coisas, não dê carona com o sexo oposto, não fique sozinho com uma pessoa, porque você pode, né, no momento que está só, ser tentado e ceder. Então sempre esteja acompanhado com outras pessoas, para que não tenha esse tipo de problema. A pessoa, você chega na porta da pessoa, às vezes sabe que a pessoa está sozinha, e a pessoa fala, entra, não tem problema não, só tomar um chá, tomar um refrigerante, tomar um café, e de repente você entra e daqui a pouco a gente já sabe onde vai parar essa história, porque muitas vezes nós não estamos preparados, porque muitas vezes nós somos fracos, porque muitas vezes nós não vigiamos, e o pecado já aporta, né? Quando o Caim estava prestes a cometer o primeiro assassinato, né, da história
do mundo, né, conforme diz a palavra de Deus, né? O Senhor falou para ele assim: Caim, por que você está assim abatido? Teu semblante está caído, parece que você está maquinando as coisas. Olha, eu quero te dizer, o pecado está batendo a porta do seu coração, podemos dizer assim, né? O pecado está aí bem na porta tentando você. Cabe a você dominar sobre o teu desejo. É o que está escrito lá. Então eu digo para você também: tem fraqueza na área sexual? Cabe a você dominar sobre o seu desejo. E como é que é dominar? É tomando algumas atitudes que nos auxiliem, nos ajude a nos livrar desse emaranhado de coisas que às vezes nos atrai como uma teia de aranha. Então, depois que está numa teia de aranha, ela começa, cada volta, tentativa de você sair daquela teia de aranha. Se você observar algum inseto, quando ele cai na teia de aranha, né, cada vez que ele tenta fugir, ele se enrola mais, ele fica mais preso. Então a gente tem que tomar cuidado, é de não cair na cilada, é de não ficar só, é de não entrar na mesma casa, no mesmo quarto, dar carona sozinho. Então sempre acompanhado, sempre com outras pessoas, para que você possa vencer. Louvado seja o nome do Senhor. À medida que nós vamos avançando, amadurecendo, a gente vai tendo mais cuidado, mais cautela, vamos evitando vários perigos, e a gente vai tendo vitórias. Louvado seja o nome do Senhor. Eu digo no texto que eu coloquei nas redes sociais, né? Quantas barreiras existem? Às vezes a gente observa o olhar e a gente fala assim: não, foi impressão minha. Às vezes a pessoa, né, faz um gesto, faz um convite, você parece que não está entendendo, né? Você fala assim: e daqui a pouco você está já cometendo o pecado. Então que você possa ter a graça de Deus, mas ficar também alerta, procurar evitar esses laços. Tá bom? Então, afasta dela o teu caminho, muda o teu caminho, muda a tua rota, passa longe para que você não precise enfrentar esse tipo de coisa. Quantas barreiras são colocadas antes da gente cometer o pecado, mas a gente continua. Primeiro vem a ira, primeiro vem os desejos, primeiro vem a vontade, primeiro vem o pensamento, começa a tomar conta da minha mente, e de repente eu coloco a minha mente, né? Naquela mente eu começo a colocar aquele pensamento e ficar repetindo, pensando, começa a colocar estratégias. Temos que tomar cuidado, amém? Para que a gente possa evitar esse tipo de ataques. Alguns chegam a dizer que nunca vão cair, como eu já falei no começo, mas não vigiam e falham na primeira oportunidade que tem para consumar um pecado. Ele vai lá e faz. 1 Coríntios capítulo 6 vai falar disso. Fugir da prostituição, fugir do adultério, foge dessas coisas, né? Tiago 4,10: portanto submetam-se a Deus, resistir ao diabo, e ele vai fugir de vós. Mas quanto ao pecado, Deus não manda resistir, Deus manda a gente fugir. Então é evitar uma confrontação, né? Uma colisão contra aquele ponto fraco que pode ser fatal nas nossas vidas. Então o José, que é um exemplo, né, de uma pessoa que foi vencedora. Nós temos o próprio Salomão, que falhou muito nessa parte, né? O próprio Davi, que adultera, depois assassina. Ele também se entrega, vai vindo os sinais, vai vindo os avisos, e às vezes as pessoas não escutam e elas vão prosseguindo como se não tivesse acontecendo nada. Então José é um exemplo de alguém que foi tentado, mas ele resistiu, ele venceu. A mulher, como eu disse, ela era dona. Então quando ela fala deita-te comigo, é quase que uma ordem. Mas ele, né, ele tem todas as coisas ao seu comando. O seu patrão, que é o esposo dela, o Potifar, o coloca sobre todas as coisas. Ele nem sabia mais o quanto que ele tinha financeiramente,
quantos animais ele tinha, qual era a colheita, quantos plantios ele tinha ali, né? Como é que seria essas coisas. Ele não tinha nem preocupação quanto a isso, porque tudo que José colocava a mão, Deus abençoava por amor a José. Então era como se fosse uma coisa fácil para José. José podia muito bem ceder, ia ficar bem com a patroa, ia ficar muito bem para ele fisicamente, é homem, né? Tem muita gente que fala, você não é homem. Não, rapaz, sim, somos homens, mas homens de Deus, e nós devemos evitar esse tipo de procedimento, né? Nós não somos carnais para viver na prática do pecado. Somos homens espirituais, mulheres espirituais, e a nossa forma de agir tem que ter diferença do mundo. O mundo está aí. Traição é algo quase que comum em vários casamentos. Tem pessoas que já estão no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, até dentro da igreja. Muitos estão trocando assim de casamento, como quem troca de roupa, né? E nós temos que ter cuidado. Muitas vezes nós não vigiamos, muitas vezes a gente não valoriza o nosso cônjuge, muitas vezes a gente não ajuda, muitas vezes a gente não tem esse relacionamento puro, a gente não se aproxima, não tem cumplicidade, né? Então a gente precisa ter isso no nosso casamento, né? Essa união, essa graça de Deus, esse caminhar junto. O casamento não é uma competição para ver quem ganha mais, para ver quem tem razão. A razão é quando os dois se unem. A razão é quando os dois se unem contra o mundo, contra o pecado, contra todas as coisas, né? A razão não é para eu tenho razão e discutir, ganhar uma discussão, mas é quando há arrependimento, quando há união, quando há perdão, quando há conversa, diálogo. Louvado seja o nome do Senhor. Então aquela mulher, ela faz essa proposta, e a resposta do José, ele fala assim, tudo que tem aqui nessa casa aqui, não tem ninguém maior do que eu mando em tudo aqui, sou eu que compro, que vendo, que organizo, que faço tudo, todo o controle é comigo, mas ele não me vedou nada dentro da casa, a não ser a senhora é esposa dele, né? Então primeiro ele coloca a questão da fidelidade ao patrão, né? Ele entende que o patrão colocou autoridade sobre ele ali naquela casa, mas claro que o seu leito, a sua parte íntima, não era compartilhada com ninguém. E outra coisa, se ele como escravo tivesse atendido o pedido dela, né, e isso fosse descoberto, a pena seria a morte. Então José, primeiro ele tenta explicar para aquela mulher na questão da sua aliança, do seu casamento, mas para ela também não importa, talvez ela já tinha costume, né, desse tipo de procedimento, talvez não era a primeira vez, mas José ele faz essa declaração, no versículo 9, lá no capítulo 39 de Gênesis, ele diz assim, como então eu poderia cometer este grande mal? Como que eu poderia quebrar essa aliança que a senhora tem com o seu esposo? Como que eu poderia fazer este mal de subir à cama do meu próximo? Né? Então, ele primeiro coloca essa questão moral, coloca essa questão do casamento para ver se a mulher se toca, ela não se toca, e depois ele continua. Como eu poderia pecar contra Deus? Então, primeiro a aliança dela com o esposo, a fidelidade dela com o esposo, ele tenta relembrá-la disso, e depois a própria fidelidade dele com Deus, como eu já disse em várias outras palavras, né? O pecado às vezes acontece, e quando ele acontece, muitas vezes a gente que está sendo vítima daquele pecado, né? Quando aquele pecado está acontecendo próximo a nós, às vezes a gente acha que a culpa é nossa, mas eu quero te dizer que todo o pecado não é contra pessoas. Em primeiro lugar, o pecado é uma rebelião contra Deus, contra a palavra de Deus. Então, quando o filho pródigo ele peca, ele fala, pai, pequei contra ti, contra os céus, mas ele envergonhou, foi o pai, ele enfrentou, foi o pai, ele humilhou, foi o pai, ele gastou dinheiro, foi do pai, mas num certo momento ele foi contra a sua própria família, mas de repente ele vira e fala, pai, eu pequei contra ti. É essa a noção que nós temos que ter. Então o homem de Deus, a mulher de Deus deve evitar o pecado, porque em primeiro lugar é uma rebelião contra Deus. Eu estou indo contra a vontade do meu pai, eu estou indo contra a vontade do Senhor, e eu quero estar
bem com o meu Deus, fazendo a vontade dele em primeiro lugar, e depois as outras coisas se ajeitam, né? Quando eu sou fiel a Deus, eu sou fiel à esposa. Quando eu sou fiel a Deus, eu sou fiel aos pais. Quando eu sou fiel a Deus, eu sou fiel nos outros aspectos da minha vida. Então a questão de fidelidade é, em primeiro lugar, um relacionamento com Deus. Quanto mais eu me afasto de Deus, mais eu estou propenso ao pecado. Quanto mais eu me aproximo do Senhor em sinceridade, não é apenas para dizer que sou religioso, que sou dizimista, que sou frequentador de culto, que carrego Bíblia na mão. Não são os trejeitos, não são as palavras, não são o comportamento exterior, a aparência exterior, mas eu estou dizendo de algo que muda a nossa vida, que muda o nosso comportamento, a transformação do Evangelho, a transformação de servir a Jesus, que muda o homem numa nova criatura, louvado seja o nome do Senhor, né? Que sai das trevas para a sua maravilhosa luz. É isso que o Senhor Jesus faz, e quando Ele nos coloca nesta luz, nós enxergamos as coisas de uma maneira totalmente diferente. Então que a gente possa entender essas duas razões pela qual o servo de Deus, José, guardou e se manteve puro, santo, na presença de Deus. Quando ele escolhe, né, não desobedecer a Deus, mas ser fiel a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele foge, e todos conhecem a história, nós não estamos pregando sobre José hoje, né? Mas só para a gente ficar com esse entendimento. Amém? Vamos continuar. Versículo 8, manda a gente fugir, afasta deste caminho, foge. Então a gente tem que entender essa questão aí. O capítulo 6 de 1 Coríntios, do versículo 18 ao 20, ele fala várias coisas nesse sentido. Fuja da imoralidade sexual, e aqui não está falando só de prostituição, mas no sentido geral, nessa versão que eu estou lendo. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo, os comete, mas quem peca sexualmente, e todos os pecados sexuais, né, ele peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito de Deus, do Espírito Santo? Nós somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em mim, habita em você. Então como que eu vou cometer um pecado que é contra o próprio templo do Espírito, que sou eu? Então nós temos que ter essa noção. Paulo está argumentando: fuja dessa imoralidade sexual, né? Que lhe foi dado por Deus, o qual vocês não são de si mesmos, nós somos do Senhor. Nós não fazemos mais a nossa vontade. A vontade de um homem, de uma mulher, pode ser o pecado, mas quando nós negamos as nossas vontades e fazemos a vontade de Deus, então eu começo a negar essas coisas que são para o meu próprio deleite, para o meu próprio prazer físico, sexual, fora do casamento. Porque eu também posso ter a bênção de Deus na relação sexual, desde que seja correta, da maneira correta, da maneira bíblica, né? Deixará, pois, o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua esposa, e serão ambos uma só carne. E aí está falando com certeza do matrimônio. Versículo 9: para que não des a outrem a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Então, quando você se envolve numa vida licenciosa, pode acontecer o que aconteceu com o filho pródigo. Ele saiu rico da sua casa, ele saiu cheio de dinheiro, mas ele foi viver uma vida de licenciosidade, uma vida, né, desenfreada, em que ele estava nessa prática do pecado, da prostituição entre as mulheres. E diz a palavra que ele gastou tudo que tinha. Tem muitas pessoas que gastam o dinheiro que era para sustentar a sua casa, para sustentar a sua família, para poder ele crescer. Ele gasta com droga, gasta com bebidas, né? Gasta com jogos e prostituição, várias coisas. Então aqui está dizendo: não deixe que alguém tome a sua honra, porque é vergonhoso, né? Quando a pessoa era pega em adultério, a palavra do Senhor diz que se um homem casado fosse pego em adultério, deveria morrer ele e a mulher, era para ser apedrejado os dois, tá, né? Em Deuteronômio vai estar essa
passagem, nós vemos também no Novo Testamento, quando os fariseus arrastam uma mulher na presença de Jesus. Essa mulher foi pega no ato agora, cometendo adultério, né? Só que trouxeram só a mulher, não trouxeram o homem. Queriam apedrejar só a mulher. Muitas vezes nós somos legalistas, né? A gente quer tacar pedra, não interessa em quem, né? Mas às vezes a gente protege os amigos. Quando é amigo nosso, a gente não quer tacar pedra. Mas Jesus ali, né, traz um perdão para aquela mulher. E o Senhor Jesus também perdoa eu e você nesta noite. Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados. Amém? Mas tenha cuidado, porque você pode ter prejuízos financeiros, porque a sua vida, a sua honra, você pode perder o seu nome. Quantas pessoas que a gente conhecia, a gente falava, nossa, mas aquele homem, aquela mulher, parecia ser tão, né, assim, honesta, fiel, parecia que estava tão comprometida no seu casamento. De repente a gente ouve algumas coisas que são totalmente contrárias de quem é puro e quem está procurando a santidade, né? Pessoas que jogam para cima, às vezes pessoas famosas, pregadores, homens de Deus, né? Não é só o membro que acontece isso, muitas vezes acontece também naqueles que estão dirigindo as igrejas, aqueles que estão à frente da obra, às vezes fracassam, porque se a gente der lugar à carne, a gente vai fracassar. Nós não podemos confiar em nós mesmos nesse sentido, de ficar perto achando que a gente vai ser vencedor, né? A gente deve evitar, e as palavras que nós estamos vendo aqui é para fugir, porque senão você vai ser desonrado, e você vai perder também essa parte financeira. Você vai ver os seus anos, né, serem dados a cruéis. O que é dar anos aos cruéis, né? Tem vários sentidos. No comentário vai tratar aqui muitas coisas. Por exemplo, a pessoa que trabalhou arduamente, né, durante um período da sua vida, ajuntou um pouco de recursos financeiros e de repente ele agora pega os seus recursos e deixa na casa do sexo, na prostituição. E às vezes aquelas pessoas que são donos dessas casas, né, ficam com o seu dinheiro, porque a pessoa não tem controle. Às vezes ela entra num vício, porque a prostituição, né, esses pecados na área sexuais, eles são um vício que aprisiona. Como eu falei no início, muitas vezes era usado para cultuar aos demônios. Então, há por trás também esse trabalho em que a gente se entrega e a gente está fazendo a vontade do mal, né? Então, nós temos que ter esse cuidado. Os seus anos serão dados. O que significa isso? Os teus bens serão assaltados, os seus bens serão tomados, as pessoas vão tomar, você vai perder, às vezes, o seu próprio nome, a honra que você tinha, né? Então, um outro sentido também pode ser na questão que você perde a vida mesmo, como está no versículo 5, né, que os pés da pessoa vai para a morte, vai para o inferno, aqueles que seguem a mulher adúltera. Então, num certo sentido também, o significado desse dar esses anos pode ser também esse sentido: a homens cruéis, nem os teus anos há cruéis. Entregar bens, entregar a própria vida, perder a vida. Às vezes a gente recebe um comunicado, alguém foi assassinado, e às vezes a gente vai ver um crime que antigamente chamava de crime contra a honra, né? O cara querendo defender a própria honra e às vezes cometia o assassinato, e era algo terrível, né? E ainda hoje as pessoas se acham no direito, né? Acham que são donas umas das outras, e aí se acham no direito de fazer um tipo de coisa semelhante. Então, que a gente possa ter a graça de Deus para evitar esse tipo de procedimento, né, de se entregar à prostituição, porque vai vir a cobrança, vai chegar a hora em que vai vir nada que a gente faz fica escondido, uma hora ou outra é descoberto aquilo que a gente está fazendo de errado, e vai cobrar caro, vai chegar na nossa porta, né, alguém querendo cobrar satisfação. Então, outra coisa também é que às vezes pode ser a questão das doenças, né? Muitas pessoas adquiriram AIDS, que era fatal, e hoje com coquetéis tem sido controlada essa doença, tem
sido controlada. Muitas pessoas não aparentam ter AIDS e muitas vezes são soropositivas e estão aí no mundo, aí nas boates, né, tendo relacionamentos e sem se preocupar. E muitas pessoas estão pegando doença e trazendo para dentro de casa porque estão sendo infiéis ao seu relacionamento. Ainda, além de quebrar a sua aliança, ainda traz uma consequência grave para dentro do próprio lar. Então, uma das outras interpretações também para esse versículo, né? Então a gente tem que ter esse cuidado quanto a essa prostituição, quanto a esse tipo de procedimento nas nossas vidas. Com certeza vai trazer vários prejuízos, como falamos, financeiro, saúde, espiritual, familiar, várias coisas. Versículo 10. Para que não se fartem os estranhos do teu poder e de todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro. Então, tudo que você conquistou, alguém vai lá, vai tomar. Muitas vezes, pessoas entram nessa vida de prostituição, conhecem as drogas e começam a entrar nesse mundo, tanto de drogas lícitas, né, que é o alcoolismo, né, quanto as drogas ilícitas, né, as drogas e etc., que vão destruindo a pessoa, né, e às vezes a pessoa entra nessa vida. Geralmente prostituição e droga, elas andam juntas, né? Os vícios andam juntos dessa questão sexual também, e a gente tem que tomar cuidado quanto a isso, né? Para que seus bens não venham fartar os estranhos, pessoas que não têm nada a ver com o seu casamento, com o seu relacionamento. Aqui o texto está falando de adultério, está falando de um homem casado que falhou, que se corrompeu. Quando ele não ouve, ele está se corrompendo. Então a gente tem que tomar os nossos cuidados. Aqui o Salomão, professor, né, ele está deixando aqui, o mestre está deixando aqui esses conselhos, que a gente possa ouvir os conselhos de Salomão, para que não se farte os estranhos do teu poder, né, de tudo que você possui, riquezas, honra, né? Todos os teus trabalhos agora estão na casa do estrangeiro. Então, muitas vezes por causa de uma atitude, às vezes a pessoa para no meio da rua para dar carona para uma mulher, e quando muitos casos já aconteceram, né? A gente ouve falar, né? E é quando a pessoa para dar carona, vem os homens que estão escondidos atrás ali de algum local e entram no carro e já cometem o sequestro, né? O assalto. Então as pessoas perdem bens quando elas não vigiam também nesse sentido, né? Várias coisas que a gente pode estar evitando, mas a palavra do Senhor está sendo ministrada, a palavra do Senhor está nos trazendo alertas, e como é o meu comportamento, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado aí. Estas eram alvoroçadas, versículo 10, né? Eu estou lendo aqui. E gemas no seu fim, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo. Então a gente tem que entender que a questão do adultério, essa questão do sexo, do pecado, em todos os sentidos o pecado, não só sexual, mas em todos os sentidos, o problema dele não é o aqui e o agora, não são as vantagens, não são as emoções, não são as aventuras que eu vivo no momento, que parece às vezes alegrar o coração, né? Alegra a pessoa que está ali, dá uma certa euforia, mas de repente tudo aquilo se transforma em dor, tudo se transforma de mel para absinto, como nós vimos da doutrina anterior, né? Não é bem aquilo que a gente estava pensando quando a gente começa a entrar nessa seara. A gente achou que ia ser algo emocionante, que ia ser algo vitorioso, que seria apenas uma experiência, que depois ele voltaria para a sua vida normal, e muitas vezes a pessoa chega nesse sentido aqui, gemas no seu fim, tenha dores, né? Isso aqui fala da questão da saúde física, como nós já falamos, que o adultério, essa questão pode trazer doenças que podem ser incuráveis na vida, e muitas vezes ela é pega na relação sexual, na proximidade,
na intimidade em que um homem e uma mulher se relacionam. Então eu tenho que ter esse cuidado. E digas: como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão. Depois que a gente verifica o que está acontecendo, a gente percebe que a gente não ouviu. Bem que alguém falou, bem que meu amigo falou, bem que meu pai falou, bem que a palavra de Deus tinha advertido, bem que aquela mensagem já tinha dito isso. E a gente tem que ter essa consciência. Muitas vezes a gente diz assim: não vai acontecer nada não, se acontecer também não estou nem aí. E é muito complicado. Como eu disse, a primeira coisa é a gente estar afastado de Deus, né? E a gente realmente se comporta desta maneira. O pecado, ele não é algo que foi realizado para você andar em comunhão com Deus. A primeira coisa que o pecado faz é te separar da companhia de Deus. A primeira coisa que o pecado faz, às vezes, é de maneira sutil. E a gente tem que ter esse cuidado, porque nós não estamos aqui para viver apenas a vida aqui, para ser feliz aqui, para ter dinheiro, para ter uma casa, para ter um bem. Não é para isso que Deus nos chamou. Além dessas coisas materiais que a gente pode adquirir, sim, também ter prazer em adquirir bens, em ser bem sucedido como homem e mulher profissionais. Além de tudo isso, nós temos que entender que nós temos uma vida eterna, que nós temos um chamado, que nós temos uma salvação, que essas coisas que a gente tem aqui não pode se comparar com as coisas que nós teremos no porvir, com a salvação. Vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena manter aliança com Deus, e toda vez que eu pratico o pecado, eu quebro essa aliança, e eu tenho que ter alguns cuidados. Muitas vezes você pode estar nesta noite e se encontrar neste estágio, em que você cedeu, em que você pecou, em que você caiu. Existem algumas barreiras para fazer a gente retornar para a presença de Deus. Muitas vezes a gente tem vergonha de voltar para a casa do Senhor. Muitas vezes a gente fala, né, mas não vão mais querer que eu pregue, não vão querer mais que eu dê palavra, não, o meu cargo. Às vezes a gente se preocupa com cargos, às vezes a gente se preocupa com o nome da gente, ao invés da gente se preocupar com a santidade, com a santificação, com a comunhão, com a presença de Deus na nossa vida, né? Antes de eu querer ser restabelecido em cargo, eu tenho que primeiro buscar o restabelecimento da minha comunhão com Deus, da minha paz, da minha vida espiritual, né? Talvez você está vivendo uma vida dissoluta, vivendo uma vida nessa emoção carnal. É uma emoção para a carne, é algo que às vezes enche a carne de prazeres, de delícias, mas é algo que vai cobrar mais à frente o seu futuro. Nós sabemos que estamos desligados de Deus quando estamos na vida de pecado. Então talvez você pode dizer assim: eu não estou preparado para me dedicar a Deus, primeiro eu vou me arrumar, primeiro eu vou me consertar, primeiro eu vou ficar livre desse pecado, primeiro eu vou largar a pornografia, primeiro eu vou largar esse tipo de procedimento da prostituição, da bebida, do vício. Meu amigo, essa é uma barreira que muitas pessoas têm colocado para não chegar para perto de Deus. E quanto mais eu estou longe, mais os pecados aumentam, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então um pecado chama outro pecado, porque eu estou me afastando de Deus. Então eu preciso ter essa consciência, que eu não posso tentar primeiro me consertar para depois querer servir a Deus. Venha do jeito que você está, volte para a presença de Deus, almeje ter essa comunhão com o Senhor, ouça a palavra da sabedoria, entenda o que o provérbio está te dizendo. Se eu continuar nesse procedimento, a morte me espera, as doenças me esperam, os prejuízos estão chegando, a conta não para de aumentar, mas eu tenho que tomar alguma atitude. Deus não quer que você primeiro resolva a sua vida para depois ter um relacionamento com Ele. Não, venha do jeito que está. Como é que você está? Como é que está a sua vida espiritual? Como é que está a sua vida no seu lar? Como é que está o seu casamento? Às vezes, quando o casamento começa a dar problema, a gente começa a culpar A, a culpar B, e às vezes a gente não olha para a gente, não vê os nossos erros. Então, observe os seus erros, aprenda com os seus erros. Então,
Não basta você, você não consegue fazer um compromisso com Deus, né, sem você se aproximar dele, sem você pedir perdão para ele, sem você se arrepender dos seus pecados. É preciso ter esse relacionamento com ele. Então você se aproxima de Deus, todo quebrado, todo estragado, todo arrebentado pelo pecado, e você confia nele. E Ele é pronto para te perdoar, para te ajudar, para te levantar. Só o poder de Deus para poder levantar você. Você pode ter novamente aquela comunhão que você teve um dia, e essa comunhão pode ser mais ampliada, pode ser transformada, pode ser aumentada, porque quando a palavra do Senhor diz, quanto mais a pessoa às vezes está nessa prática do pecado, quando ela é perdoada, ela entende a grandeza de Deus. Então, se você está no pecado, Deus é poderoso para te perdoar. Entenda o sacrifício dele na cruz do Calvário para trazer salvação a você. Esse é o desejo do Senhor. Então você vai receber essa vitória, né? Todos nós, crentes, né, ou não, somos tentados, e a gente tem que entender que nós devemos confiar em Deus, acreditar que Ele é poderoso para perdoar pecados, fazer essa compreensão que Ele é poderoso para fazer cumprir com aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, na minha vida e na sua vida, que é perdoar os nossos pecados, lançar os nossos pecados no mar do esquecimento, nos dar novas oportunidades, louvado seja o nome do Senhor. Então Ele é poderoso para trazer libertação, transformação, né? Nossa fé vale, ela se vale não da nossa força, mas da força ilimitada do próprio Deus, porque a fé é em Deus, e Deus é que vai nos ajudar a ser vencedores, louvado seja o nome do Senhor. Às vezes você pode se encontrar como algumas pessoas que dizem assim, não, eu já fui crente, eu já me entreguei na presença do Senhor, mas não adiantou, né? Às vezes a pessoa quer fazer uma dieta, e aí ela fala assim, essa dieta não serviu para mim não, eu fiquei com mais fome. É claro, muitas vezes uma dieta que vai restringir carboidrato, que vai restringir certos tipos de alimento, açúcar, ela vai te provocar muitas vezes o desejo naquilo que você não está podendo comer, mas cabe a você tentar dominar esse sentimento. Para dar certo, para que dê certo, eu preciso me esforçar, né? Então, existe todo o plano da salvação. Jesus já morreu na cruz do Calvário. Você precisa dar o seu passo, crer, confiar nele, que ele é poderoso para te perdoar, para te ajudar. Então volte para a presença do Senhor. Entenda que ele é poderoso para trazer essa força para a sua vida, louvado seja o nome do Senhor. Entenda que tem muitas pessoas que elas entraram nessa vida, mas depois elas conseguiram o perdão. Se a gente for olhar dentro da Bíblia, nós vemos várias pessoas que foram derrotadas, várias pessoas que caíram em algum tipo de tentação. Nós temos Jacó mente para poder adquirir a primogenitura. Moisés também se torna assassino e foge do Egito para o deserto, né? Nós temos Sansão, que também vai se relacionar com prostituta, e ele perde a sua força, a sua honra, o seu nome, perde a sua visão quando ele se aproxima da prostituta e tem esse relacionamento, né? Davi também, nós já falamos, né? O próprio Pedro também nega, trai ao Senhor Jesus, ele nega o nome do Senhor, de conhecer ao Senhor. Então, às vezes, eu e você, a gente pode fracassar, não deveríamos, mas pode acontecer na minha vida e na sua vida. E o que fazer? Entender que Deus é poderoso para perdoar os nossos pecados. Saber que a vida cristã, não tem a ver com ser perfeito. Significa que a gente vai caminhar em direção àquele que é perfeito. Jesus Cristo é o padrão que eu devo alcançar. Mas eu vou crescendo como a luz da aurora, até alcançar esse estágio de perfeição. E que eu creio que é quando o Senhor vai nos arrebatar, ou quando a gente morre, passa dessa vida para a vida eterna, quando nós somos transformados, e aí a gente entra na presença de Deus, e a gente adquire essa perfeição do nosso caráter, porque enquanto estivermos nesse corpo, nessa carne, eu e você podemos falhar, mas que o diabo não venha ter razão,
na sua vida e ficar jogando no seu coração esse sentimento e você ficar sempre para trás. Peça perdão, confesse os seus pecados, avance em direção ao Senhor. Deus quer te dar a vitória, louvado seja o nome do Senhor. Não seja escravo do sexo, não seja escravo do pecado, não seja aprisionado, né, pelas forças, pelas hostes do mal. Louvado seja o nome do Senhor. Dê um passo de fé, se ofereça a Deus, entrega o teu coração ao Senhor, né? E você será fortalecido. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus possa abençoar a sua vida, abençoar a sua casa. Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós esperamos. Amém? Convido a equipe de louvor para estar vindo, para poder entender. Louvar, né? Uma coisa que você precisa entender, que muitas vezes eu e você não nos achamos dignos do perdão de Deus. Não achamos que Deus Ele pode restabelecer a nossa vida, né? Então, o versículo continua aqui. Como aborreci a correção, como desprezou o meu coração a repreensão. Às vezes Deus está falando e a gente não aceita a repreensão. Mas eu quero te dizer, quanto mais longe, quanto mais você relutar de vir para a presença de Deus, mais problemas você vai ter, mais fracasso na vida espiritual você vai ter, menos força você vai ter para vencer o pecado. Mas quando você virar as costas para o pecado, para o prazer carnal, quando você negar a si mesmo, tomar a sua cruz e voltar para seguir a Jesus, você vai ter vitória, você será vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. Deus tem vitória, Deus tem prazer, né, na vida daquele que teme ao Senhor e que serve a Ele verdadeiramente. Que Deus abençoe você, que você seja vitorioso em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar? Meus irmãos, vamos louvar mais uma vez o nosso Deus. Glória a Deus.
Amém, glória a Deus. Estamos encerrando o nosso culto. Tem alguns pedidos de oração que os nossos irmãos fizeram aí pelo chat. Tem irmã Aldenita, pede oração pelo irmão dela, né? Irmão Joaquim. Irmão Alisson, irmão da irmã Sânia, também está pedindo oração, para que Deus possa estar restabelecendo a saúde do seu irmão também. Amém? Então, que Deus possa abençoar você, abençoando a cada um que esteve conosco neste culto, que ainda permanece conosco até o final desse culto. Nós temos também a campanha de oração que nós estamos fazendo, né? Nós estamos no 25º dia, falta apenas mais 5 dias, né? E nós estaremos encerrando essa campanha. O que mudou na sua vida? O que está acontecendo na sua vida nesse clamor? O que está acontecendo com você? Estamos clamando por arrependimento, estamos clamando por avivamento. A campanha é clamando a Deus por avivamento em minha vida, na minha casa e na casa do Senhor. O que você está fazendo para contribuir para que o avivamento chegue na sua vida? Então se levante, faça alguma coisa para que você também alcance a graça de Deus e seja mais do que vencedor. Louvado seja o nome do Senhor. O texto de hoje é Salmo 126, versículo 3 até o 6. Grandes coisas fez o Senhor por nós, pelas quais estamos alegres. Traze-nos outra vez, ó Senhor, do cativeiro, como as correntes das águas no sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Então Deus tem vitórias, Deus tem bênçãos para dar para aqueles que servem a Ele. Então que a gente possa permanecer na sua presença, entender que se estamos de pé, é o Senhor que nos mantém de pé. Vamos orar, abençoando esses irmãos, abençoando aqueles que estão necessitando. Quem sabe você também está precisando nessa hora. Pense aí, coloque diante de Deus. Vamos estar orando agora neste momento, fazemos essa união da nossa fé. Pai querido, Pai eterno, mais uma vez estamos em Tua presença santa neste lugar, na Tua igreja, louvando e adorando o Teu nome. Te damos graça pela Tua palavra. Nós sabemos que não é fácil, nós sabemos que são pecados que às vezes têm atingido, muitas vezes, o púlpito da igreja. Muitas vezes têm atingido os obreiros, muitas vezes têm atingido os próprios cristãos que não têm conseguido evitar esse pecado. Mas reveste-nos com a Tua graça, que a gente possa tomar cuidados e possamos, pela Tua graça, pela Tua força e por algumas sequências para evitar o pecado, que nós possamos ser vigilantes. Louvado seja o nome do Senhor. Dê vitória para a Tua igreja. Abençoa aqueles que passaram por algum tipo desses de pecado, que às vezes quer retornar e tornar ele novamente escravo. Em nome de Jesus, repreende todo o mal, fortalece a Tua igreja, fortalece a minha vida, fortalece a minha casa, fortalece a igreja do Senhor aqui no Setoró, a igreja do Senhor na face da terra, que possamos ter coragem para pedir perdão, coragem para reconciliar, coragem para renovar a nossa fé e renovar a nossa aliança com Deus. Em nome de Jesus, Pai, Tu és poderoso para perdoar os pecados, para nos trazer essa graça, essa força para estar de pé. Diz a Tua palavra que o cair é do homem, mas o levantar é Teu. É o Senhor que sustenta a Tua noiva, é o Senhor que lava as vestes da Tua noiva, é o Senhor que nos coloca aptos para entrar no Teu reino. E nós Te louvamos e Te engrandecemos nessa noite, em nome de Jesus, amém. Receba a bênção do Senhor, que o grande amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, nosso Salvador, as consolações do Seu Santo Espírito, seja com todo o Seu povo na face da terra, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Quem diz amém, recebe as bênçãos do Senhor. Terminado em nome de Jesus.